Boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu não vou editar esse vídeo porque eu não sei fazer isso, eu não tenho tempo para isso. Porém, eu quero começar a fazer vídeo pro YouTube e esse vai ser o meu primeiro, beleza? Eu vou falar nesse vídeo. Primeiramente, eu quero um canal onde os meus vídeos vão ser sobre a minha vida, sobre a minha evolução e eventualmente sobre alguns assuntos, minha opinião sobre determinados assuntos. E hoje eu trouxe aqui um pouco de livros estes que eu não terminei ainda, porém, para alguém igual a mim, que não tinha o costume de ler, eu acredito que eu estou me saindo muito bem. Vou contar um pouco sobre a minha história. Eu nunca fui, se vocês perceberem, eu até falo um pouco enrolado. Eu já passei em fonoaudiólogo e vou ter que passar novamente por conta desse problema. Eu tenho um problema que quando eu falo, eu entendo uma coisa, mas falo outra. Ou penso que estou falando algo, ou vejo. Eu tenho, acho que é dislexia que fala. Porém, com a leitura, eu sinto que está melhorando extremamente. Extremamente eu estou evoluindo. E aqui estão os livros. Eu vou começar. Esse, Viagem ao Centro da Terra. Esse daqui foi o primeiro livro que eu peguei para ler de verdade. Eu não terminei. Eu parei no capítulo 20. Esse daqui eu acho que deve ser mais da metade do livro. No início tava bom, porém depois eles começaram a enrolar muito mesmo. Principalmente quando eles partiram de viagem. Falam, se vocês já assistiram Viagem ao Centro da Terra, vocês vão entender. Esse daqui é extremamente fiel ao filme. Porém, enrolam muito. E eu não estava com muita paciência. Eu pretendo terminar ele, mas não agora. Pro próximo, Maturidade. Esse livro é muito bom. Eu não finalizei ele também, porém, mesma coisa, estou na metade. Só que esse aqui eu não finalizei porque eu encontrei outro mais interessante. Só que ele é muito bom. Eu peguei ele da minha namorada, da Nicole. Esse livro, ele vai falar sobre como nós, seres humanos, não estamos prontos para a vida de verdade, para a provação que fala, né? Ele fala que muitas pessoas tentam pregar o evangelho ou se fazerem de cristãos, porém não entendem nada da fé verdadeira. Eles só falam da boca para fora. É como se esse livro dissesse que você precisa ter experiência na vida de Deus para ir pregar. No início, eu até discordava. Porque, nossa, você precisa passar por algo para falar sobre algo. Não faz sentido. Para mim não fazia sentido isso. Mas com o passar do tempo, ele demonstrou isso para mim que eu estava errado. Por quê? No próprio livro, ele fala sobre um ministério que o rapaz estava fazendo e ele acabou sofrendo um acidente enquanto ele fazia esse ministério. Ele ia em cidades pregando a palavra e até então para ele esse caminho era o certo, ele estava fazendo certo. Porém, ele não tinha a maturidade para isso. E quando Deus
pôs ele à prova, que ele sofreu um acidente e ele se viu incapaz, ele viu o quão fraco era a fé dele. Porque ele pensava, nossa, eu estava fazendo tudo que é certo, e por que Deus fez isso comigo? Ele não pôde enxergar que Deus estava colocando ele à prova, entendeu? E eu parei nessa parte. Mas eu estou entendendo muito bem esse livro. Estava, né? Porque eu parei, mas eu pretendo voltar também. Agora, tem uns livros aqui que eu comprei na minha faculdade, do rapaz que estava vendendo, estava muito barato. Então eu não pude deixar de lado, né? O primeiro foi esse daqui, Lidando com Pessoas Difíceis, especialmente porque eu estou fazendo faculdade de Direito e eu me vejo muito, né, na necessidade de aprender a ter autocontrole contra pessoas, contra certas pessoas, porque muitas vezes deixamos a raiva, o ódio tomar conta daí da merda. Então eu acho que eu vou ter resposta nesse livro. O outro, Colapso Mental. Esse livro eu quero muito ler ele também. Ele fala quando o coração e a mente chegam no limite. Na sinopse dele fala isso. E é aí que a gente se encontra no fundo do poço. Eu quero muito ler ele também. O outro, A Vida Feliz. Esse daqui eu acho que vai ser o melhor de todos. Por quê? Só pela sinopse, acho que fala isso daqui, né? Eu adorei o livro, porque ele fala que a gente não precisa ter tudo. O segredo da felicidade não é querer meio mundo, e sim querer poucas coisas, se contentar com poucas coisas. E isso não é miséria. Eu entendo isso já. Não é miséria. Isso é não... É como posso falar? É não se auto... Se auto-enganar, que se fala, né? Isso daqui eu tô muito ansioso por ler. Aquele... Acho que o primeiro é o mesmo autor, o John Burley, que fala. Esse aqui eu finalizei. Foi um dos primeiros livros que eu finalizei. Esse livro, até agora, tem sido o melhor livro que eu já li na minha vida. Que ele vai falar sobre a trajetória do cristão, de um cristão. E ele conta desde o momento em que ele partiu da cidade dele, deixando a sua família, os seus familiares, que era, se eu não me engano, a cidade da destruição, e começou a percorrer um caminho, que seria o caminho da salvação. Nesse caminho, ele encontra diversas dificuldades, diversas mesmo, onde ele foi posto à prova. E nesses caminhos, ele encontra pessoas boas que ajudam ele e encontra pessoas ruins que tentam influenciar ele a tomar decisões erradas. Que por conta de ele ser humano, ele ser um homem, ele cai. Porém, ele reconhece que caiu, que errou em dar ouvidos a essas pessoas. E nesse livro ele mostra o quão é importante a fé em Deus. E no final ele encontra um amigo que chega junto com ele e mostra também como é importante você ter alguém que anda no caminho de Deus junto com você. É de extrema importância. E eu amei esse livro e eu recomendo demais. O Peregrino. Atualmente eu iniciei esse livro aqui, A Guerra Santa. É do John Burley, também acho o nome. Também. Eu li bem pouco, porque eu iniciei agora. Mas na sinopse fala sobre uma alegoria da Terra Santa. Terra Santa não, Cidade das Almas.
e fala que havia uma cidade que foi feita por Deus e que Deus entregou aos homens o dever de proteger essa cidade. Aí o mal entra na cidade e a corrompe, que eu acredito que ele faça a relação com a terra. Mas eu vou fazer um vídeo especial só dele. E tem mais um livro que não está aqui agora, que está na casa da minha namorada, que eu já li também, que é O Deus Destruidor de Sonhos. E ele foi mais um livro que eu finalizei e que me serviu de extrema importância, porque ele me mostrou que nós, seres humanos, tentamos impor nossos sonhos a Deus. A gente acredita que um sonho é certo e impõe isso a Deus, entendeu? Como se ele fosse obrigado a atender os nossos sonhos só porque ele é certo, quando na verdade isso é errado. Nós que devemos nos adequar à vontade de Deus e não Deus se adequar às nossas vontades. E quando Deus mostra isso pra gente com situações, com frustrações, nós nos chateamos, ficamos com raiva, alguns perdem a fé em Deus. Por quê? Porque se frustram. Deus chega e destrói o sonho, esse sonho que a pessoa tinha. Vamos supor que alguém tem um sonho de morar em tal lugar. Eu, por exemplo, eu tenho o sonho de morar em outro país. Eu tenho essa vontade. Porém, eu quero isso, mas eu não fico pedindo para Deus. Deus sabe qual é a minha vontade. Porém, eu sempre peço que seja feita a vontade do meu Pai, do Criador, e não a minha. Se a vontade dele é que eu realmente vá morar em outro país, fechou pra mim, maravilha, entendeu? Porém, se a vontade dele for que eu fique aqui, eu não vou me frustrar com isso, entendeu? Porque a vontade dele é difícil de entender isso, muito difícil. Tem momentos que eu me pego mentindo pra mim mesmo sobre isso, colocando a minha vontade acima da vontade de Deus, quando isso não deveria acontecer, entendeu? Mas com essa pilha de livro que eu mostrei pra vocês, tem me ajudado muito a entender sobre a vida, sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para minha vida. E eu acredito que eu estou no caminho certo. E esse foi o primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. E em breve eu tento fazer um vídeo mais detalhado sobre cada livro. Tá bom? Obrigado.